Eu sou Leonardo Sherman de Sá. Eu sou a Karine Aragão e esse é o 10º episódio do Nadando na Modernidade Líquida, o podcast que inunda seu cotidiano semanalmente. E aí, Karine, como é que foi de carnaval? Tocou muito? Gente, foi maravilhoso, a semana foi ótima. O domingo acordei cedinho, não botei música alta para perturbar meu vizinho, saí na boa. Depois o desfile no sábado foi maravilhoso. Melhor carnaval da vida, gente, melhor carnaval. E o seu, Leonardo Sherman? O meu foi maravilhoso. Eu viajei para o Japão e curti um carnaval em Tóquio. Nossa, conta aí então pra galera como é que foi. É tudo fake news. Fake news. Porque a gente está gravando isso antes do carnaval. A gente está tentando ter uma semaninha mais leve e relaxada durante o carnaval. E para que o nosso episódio saia na quinta-feira, depois do carnaval, a quinta-feira posterior à quarta-feira de cinzas, nós estamos gravando com antecedência. Razão pela qual a gente não vai ter hoje os recados dos nossos ouvintes, as nossas mensagens que chegam nas garrafas. Hoje nós não teremos. Apesar das fake news e de nós não termos mensagens ainda, nós temos uma importante comemoração. Ah, é? Gente, estamos comemorando 2 meses essa semana. Leonardo Sherman até aceitou, tem um bolinho comemorativo, vocês vão ver a foto. Ele até sorri, gente. Mas eu não comi bolo, eu só tirei foto, não adiantou nada. Ah, mas tirou foto, para. Tá feliz 2 meses desse projeto. 2 meses e episódio 10. Episódio 10. E a gente só tem a agradecer a vocês de coração, porque certamente esse diálogo que a gente tem proposto aqui, vocês embarcarem nesse diálogo com a gente, é o que dá força para a gente continuar fazendo esse projeto e pensar nele a longo prazo. E tem gente nadando na modernidade líquida em vários lugares. No Rio de Janeiro, em Niterói, em São Paulo, Mossoró. Mossoró ouve a gente, Karine. Obrigada, Mossoró! Rio Bonito, uma cidade chamada Arthur Nogueira, São Gonçalo, Campo Grande, Juiz de Fora, Magé, Joinville, Bragança Paulista, Pinheiro Machado, Atibaia, Viçosa, Belo Horizonte, Cosmópolis, São João del Rei. E tem gente ouvindo a gente até no exterior. Nossa, mentira! É, estamos nos States. O pessoal ouve a gente lá em Mountainville. Hã? Gente, que coisa boa! Pois é, fomos ouvidos em Paris. Nossa, nossa comemoração não podia ser melhor de 10 meses. Nossa senhora, 10 meses? 10 meses, ó, gente, já tô aqui projetando a longo prazo. 2 meses, 10º episódio. Isso. Nós estamos sendo ouvidos em Ashburn, em São Francisco, nos States, Temple, Lebanon. Enfim, nós estamos muito chiques. Leonardo Sherman gastando seu inglês. E depois desse agradecimento todo, dessa felicidade da gente aqui, vamos mergulhar? Vamos! Leonardo Sherman de Sá, hoje, para comemorarmos os 2 meses desse nosso projeto, eu vou repetir isso várias vezes até o final, só para marcar que nós estamos comemorando 2 meses. Parabéns, Karine! Muito obrigada, gente, me dando parabéns! Mas, para nossa comemoração, nós vamos falar sobre as relações que conectam ou não artista e obra de arte. Assim, nós temos uma pergunta hoje. Você acha que a obra de arte deve ser compreendida em si mesma, transcendendo a personalidade do seu autor? Para ser mais exata, o caráter de um autor mancha a sua obra? Essa é uma pergunta muito complexa, realmente, porque ela tem muitos vieses, muitos caminhos que a gente pode trilhar. Inicialmente, a gente pode falar que sim, o autor tem que ser cancelado. Pensando na cultura do cancelamento, eu sempre uso essa expressão porque virou uma febre na internet, sobretudo com relação aos grupos identitários, a ideia de que é necessário cancelar aquele que, porventura, comete alguma falha, algum erro. Meu primeiro impulso é dizer não. Uma obra não deveria ser cancelada
por conta das atitudes dos seus autores. Não é porque um autor tem uma determinada postura que obrigatoriamente eu devo me afastar da obra daquele autor. Então, eu penso sempre com relação ao Michael Jackson. Talvez seja para mim o maior exemplo disso. Não é porque o Michael Jackson tem contra si uma quantidade muito significativa de acusações de pedofilia que não foram para frente e a gente não sabe por quê. Há muita gente que diz que foi por conta de acordos milionários que inclusive levaram o cantor à falência. Mas, de fato, eu gosto muito do Michael Jackson, não dele, da pessoa dele, mas gosto muito da música que ele faz. Acho a música que ele faz muito atraente, muito interessante. Ainda mais porque eu comecei a ouvir o Michael Jackson na época em que a gente está começando a descobrir música, lá no início da adolescência, quando a gente começa a estabelecer os elementos do nosso gosto musical. Ele estava no auge. Ele estava no auge desse período. Eu acho que o disco dele mais famoso, que é o Thriller, deve ser de 83, 84. Eu tinha cerca de 11 anos, 12 anos. O problema também é que eu tinha mais ou menos a mesma idade dos meninos de quem ele abusou. Então é muito complicado. Para mim é muito difícil parar de ouvir a música dele, porque a música dele realmente me influencia muito, mas o que ele fez é completamente abjeto. Mas tem uma outra coisa em relação ao Michael Jackson. É provável que ele tenha abusado dos meninos, que ele seja um pedófilo abjeto, né, nessa atitude horrorosa. Entretanto, ele fez sucesso na infância, no Jackson 5, em que ele, pela história que a gente sabe, ele claramente foi um menino que foi abusado pela família, não abusado sexualmente, não há registro disso, mas o registro é de que o pai, principalmente, era alguém que obrigava os irmãos, e ele muito pequenininho, ele era o irmão mais novo, a treinar de maneira incansável, sofrendo pressão, para que ele pudesse fazer sucesso. Aí a gente já entra num outro ponto. Não vou mais ouvir Michael Jackson porque contra ele pesam denúncias gravíssimas, gravíssimas, gravíssimas. Mas eu vou ouvir o Michael Jackson da infância? Vou ouvir o Michael Jackson de antes das acusações contra ele, diante da pedofilia, diante de tudo isso, do período em que ele era apenas uma criança e que ele próprio era vítima? O que a gente faz nesse caso? É claro que tem uma outra preocupação, que é a preocupação financeira. Quando a gente ouve uma música, a gente, ainda mais no caso das redes de streaming hoje, como o Spotify, essa coisa toda, a gente está ali contribuindo para o aumento da riqueza daquele artista. Mas, por outro lado, a gente pode exportar esse pensamento para todas as outras coisas que a gente faz. Uma empresa como a Vale do Rio Doce, que é uma empresa que causou toda aquela destruição, aquele crime ambiental imenso, morte de centenas de pessoas, mataram um rio, um inferno. A gente, então, para de comprar elementos que têm o ferro que vem do minério da Vale do Rio Doce. É possível fazer isso? Ah, tudo bem, aí é muito indireto. Mas, por outro lado, é possível cancelar uma empresa que tenha financiado o nazismo, por exemplo. Uma empresa que use uma mão de obra análoga à escravidão. Se discute muito isso. É possível cancelar a Ford. Então eu não vou mais comprar carro Ford, porque Henry Ford era um notório apoiador do nazismo. Racista, extremo, eu pensava de maneira eugênica, uma coisa horrorosa. Então, a Ford, essa empresa, que foi criada por ele, a gente vai cancelar a Ford por conta disso. Eu fico pensando que isso nos leva para um caminho meio inexequível. Mas, por outro lado, eu fico pensando em algo mais próximo. Teve um funkeiro, ele, há um tempo atrás, fez uma fala hiper misógina com relação à repórter que o entrevistava. Se eu não me lembro bem, é um menino novo, meio bonitinho, e aí ele começou a dar em cima, de uma maneira absolutamente ostensiva, desrespeitosa, com relação ao profissional que ali estava. A internet caiu na cabeça dele e a carreira dele, pelo que eu sei até o momento, acabou. Nesse caso, eu fico pensando, poxa, mas isso é antes da fama, não deu tempo dele chegar ao estrelato e tudo mais. Realmente, será que eu deveria ouvir um artista que no momento atual, que está presente e que está ganhando a partir do seu trabalho, eu deveria prestigiar um artista que tem essa postura?
É claro que eu estou fazendo aqui um disparate. Estou comparando a obra do Michael Jackson com desse menino que eu não sei nenhuma música. Mas vale, se o Michael Jackson estivesse vivo, eu deveria continuar ouvindo as músicas dele e indo ao show. Ele vem para o Brasil, aí eu vou lá, como eu sou um fã da música dele, eu vou lá assisti-lo. Eu posso pegar um caso muito atual. No início do ano passado, um incêndio terrível ceifou a vida de 10 rapazes no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. Uma coisa horrorosa. Os meninos lá sonhando em ser jogador de futebol, mas aí eu fico pensando, eu naquela idade, 14, 15, 16 anos, sonhando com aquilo e foram queimados vivos. Eu fico pensando, mas por que não viram isso? Provavelmente se tivessem cumprido as exigências legais, a coisa tinha se resolvido, porque a troça estava sem alvará, o Corpo de Bombeiros não tinha dado autorização para funcionar. Então, se não tinha autorização, por que estava funcionando? Por um lado, eu não consigo, e eu já tentei fazer isso, deixar de ser Flamengo ou deixar de me importar com o Flamengo por conta disso. Não consigo. É muito difícil para mim. Quando o goleiro Bruno, o assassino, matou a mãe do filho dele e se livrou do corpo de uma maneira bárbara, o que eu pensei naquela época é: eu não posso compactuar com uma coisa dessa. E eu tentei efetivamente não ligar para futebol, mas não consigo. Está muito dentro da minha estrutura emocional. É muito difícil. Mas por outro lado, é complicado. Eu tenho que separar as coisas, né? Não é porque o meu time, eu gosto dele, eu gosto dos títulos ou da torcida, daquela coisa toda, que eu vou compactuar com aquele troço ali, porque aquilo ali está errado. Eu fico nessa questão. É muito difícil a gente se livrar de quem a gente é, mesmo a partir de um elemento muito grave, porque essas coisas estão plantadas muito dentro da gente. A primeira vez que eu fui ao Maracanã, eu tinha 4 anos. Esse é um elemento de ligação da minha família, muito forte, que não tem a ver com o clube especificamente. É claro que é aquele clube, mas não tem a ver com o clube. Mas, por outro lado, eu também não posso, conscientemente, aceitar aquilo que aconteceu e aquilo que vem acontecendo lá. Você acha que o caráter ruim de um autor desqualifica a sua obra? Tu está falando, eu estou pensando aqui que a gente começou pegando leve e agora cada vez mais a gente está nas polêmicas, né? Uma semana atrás da outra. E acho bacana porque, assim, como na semana passada eu falei tanto da questão das fantasias, que era um ponto sensível, para mim você está colocando essa parte do futebol, né? Como é um ponto sensível para você. Eu confesso que eu acho que não. O caráter do autor não desqualifica a obra na ideia realmente da palavra. Eu acho que não rompe com a qualidade estética da obra. Então, de alguma forma, o caráter do autor não tira essa apreciação estética de maneira geral, esse valor estético. Eu lembro de uma música do Chico Buarque, que é Choro Bandido, que começa assim, né? Eu falo de música aqui no nosso podcast, mas hoje eu não vou cantar por causa dessa voz. Canta pra gente. Não vou cantar porque essa voz aqui, pré-carnaval, né? Não dá. Mesmo que os cantores sejam falsos como eu, serão bonitas, não importa, serão bonitas as canções. Mesmo miseráveis os poetas, os seus versos serão bons. E de alguma forma eu entendo e vou dizer que compactuo, mas eu concordo em parte com essa letra. Eu acho que não tem implicação em relação à estética. Mas, por outro lado, sim, o caráter do autor mancha a minha apreciação da arte. Então, eu consigo muitas vezes reconhecer que aquela produção artística tem qualidade, mas de alguma maneira eu fico um pouco engasgada. Eu amo o surrealismo, eu amo a pintura do Dalí, eu realmente me envolvo naquela atmosfera onírica, assim, consigo viajar. Eu vejo os quadros de Dalí, penso em textos, mas quando eu fiz uma matéria na PUC, num curso em que eu soube da história do Dalí, soube da apreciação dele, né, da valorização, da adoração dele pelo fascismo e da adoração dele pela figura do Hitler, começou a me incomodar. Vou ser sincero, eu não consigo olhar agora para a pintura do Dalí e dizer é ruim, porque não é ruim, mas me incomoda essa, né, saber que eu estou ali diante da obra de um artista que adorava o fascismo, adorava a figura do Hitler também. Então causa esse incômodo, causa esse desconforto, apesar de eu reconhecer que a obra é belíssima. Nesse sentido, me parece um pouco um processo de desconstrução. Perde o encanto. Não dá para ser da mesma maneira. Acho que essa expressão que você usou explica bem, né? Perde o encanto. Até porque eu não sei se isso seria bom ou ruim, mas eu preciso conectar autor e obra.
Eu não consigo, por exemplo, ler um trecho na internet, vamos supor que eu li um trecho de um texto, de um poema, de uma crônica que eu achei belíssimo, e aí eu passo, fico só naquele texto. Eu preciso saber quem escreveu, eu preciso olhar o rosto de quem escreveu. Ué, mas e aí como é que faz com um autor que não tem rosto? Então, eu odeio aqueles trechos de autor desconhecido. Me dá um nervoso, porque eu comecei a imaginar. Eu preciso olhar a carinha de quem escreveu, assim, né? Eu tenho E esses autores que são envoltos numa aura muito grande de mistério, que não se sabe ao certo, tipo Shakespeare, que não se sabe ao certo o caminho da vida dele, como é que você faz nesse caso? Então, eu ia falar do mais simples, né? Tem um Instagram que eu acho que um monte de gente conhece, que é o de um cartão. Eu fico assim, gente, adoro essas frases, mas eu preciso conectar o rosto. O pessoal do um cartão mostra o rosto. Mostra o rosto. Pelo menos manda direct lá. Manda direct com a imagem, porque eu preciso conectar. Eu tenho essa coisa meio louca. Assim, se eu encontro um trecho, vou pesquisar quem escreveu, se eu encontro uma letra de música, né? E eu acho que hoje isso é muito fácil. A gente, de repente, curte um filme, curte uma obra, e aí quando eu acho que uma série é legal, por exemplo, a Netflix, eu não fico só a série, eu vou lá, procuro quem é o roteirista, quem é o diretor, quem é a diretora, para fazer essa conexão. Quando eu começo a pesquisar, né, quem são esses artistas, e me deparo com alguma coisa, né, que represente para mim uma falha de caráter, eu fico meio frustrada. Isso prejudica a minha recepção de alguma forma. E aí isso tem ficado mais intenso para mim, porque hoje é mais fácil da gente ir atrás do artista. Você tem o Instagram, você vai lá no Instagram, digita e sabe os posicionamentos daquele artista. Inclusive, porque hoje tem essa tendência do artista, do cantor, até do jogador de futebol, não ser só um jogador de futebol, ou ser só um cantor, mas ser um influenciador digital. Então a gente entra lá no Instagram, encontra a obra dele e encontra os posicionamentos artísticos dele também. Eu, por exemplo, sigo no Instagram a Isa, a cantora, porque eu gosto da música dela, porque eu gosto do posicionamento dela. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu sigo o Thiago York, porque eu adoro as letras dele, as metáforas das músicas dele, e gosto dos posicionamentos. A Cléo Pires. Eu gosto deles como artistas e como influenciadores também nos posicionamentos pessoais. E aí eu fico pensando em meio a esse questionamento que a gente está fazendo aqui. Será que, por exemplo, eu amo as metáforas, né, as composições do Thiago York. Se eu entrasse no Instagram dele e visse alguma declaração machista, será que isso traria alguma deturpação para a minha recepção? Eu acho que sim. Se eu entrasse no Instagram da Isa, por exemplo, e tivesse lá uma declaração dela dizendo que ela tem alergia a pobre e que ela lamenta muito empregadas domésticas irem à Disney, eu acho que eu deixaria de gostar da Isa. Né? Não ia rolar. Não ia rolar mais a Isa pra mim. Então eu acho que assim, pode ser de repente uma falha minha enquanto recepção artística, mas sim, existe, apesar do reconhecimento da qualidade, existe um comprometimento na minha apreciação, essa falta de encantamento que você colocou. Eu já me afastei de bandas, por exemplo, que eu gostava nos anos 80, quando os líderes dessas bandas, esses artistas, se vincularam a essa loucura do pensamento raso que nós estamos vendo hoje no Brasil e no mundo. Realmente, eu não consigo ouvir mais, porque eu não era tão fã assim, esse é um ponto, e segundo, me incomoda achar o sujeito um imbecil, mas isso acontece de maneira orgânica. Não é uma coisa que eu estou pensando conscientemente, eu vou cancelar esse cara. Não, um deles especialmente, eu fui a um show e eu me senti assim, falei, caraca, mano, eu gostava dessas músicas, mas não consigo ouvir porque esse cara é um imbecil. E eu não sabia que ele era um imbecil. Isso também já serviu no passado para uma coisa que foi interessante. O que acontece nesses casos é uma espécie de dissonância cognitiva, que é uma expressão maravilhosa da psicologia, que trata do momento em que a gente, que tem uma crença, é confrontado com o fato da sua crença não ser real. E aí nós temos duas opções. A primeira opção é mudar a sua crença. A segunda opção é negar a realidade. Comigo, uma vez, esse momento de dissonância cognitiva foi muito positivo. Eu adorava Legião Urbana. Adorava. Eu comecei a ouvir o Legião Urbana porque era uma banda punk. Porque falava de coisas que eu achava importante.
Mas um belo dia, o Renato Russo, por volta do 4º disco mais ou menos, ele resolveu sair do armário. E aquilo foi um choque para mim, um rapazinho homofóbico lá dos seus 15, 16 anos. Me sentia, de certa maneira, traído. O artista que eu mais gosto, a banda que eu mais gosto, de repente, o sujeito é gay? Como é que pode uma coisa dessa? O fato de ele ter saído corajosamente do armário e se colocar dentro de um ambiente muito machista como é o rock and roll, ele, pelo menos para mim, me ensinou que aquilo era homofobia, que aquilo que eu sentia era homofobia e que eu poderia muito bem gostar da música e gostar dele independente de qual era a orientação sexual dele. Então, para mim, serviu para confrontar alguma coisa. Então, tem esse outro lado também dessa análise do autor, não só da obra. Às vezes a gente pode ser confrontado com alguma coisa que pode fazer a gente melhorar como pessoa, pode fazer a gente evoluir. E também tem a ver com essa questão, assim, às vezes você está falando que você reconheceu que foi um show no Circo Voador e não era mais encantado por aquelas músicas porque descobriu que o artista era um imbecil. Isso também, eu vejo que também tem as medidas podem ser diferentes, né? De repente você acha que esse artista era um imbecil por um posicionamento ético dele que confrontava o seu. Não necessariamente porque ele gosta de amarelo e você de coral, né? Porque as discordâncias vão acontecer. Não, o problema não é esse. O problema é que o sujeito ficou louco, ficou alucinado e fala um monte de barbaridade. Porque você falando isso, eu pensei no Cazuza, por exemplo. O Cazuza, eu sou completamente alucinada pelas letras dele. E fui, né, como eu gosto de conectar autor e obra, estudar a biografia do Cazuza. Então tem situações ali que realmente você olha e fala assim, nossa, é aqui, pô, vacilou. Aqui tem um estilo de vida que de repente eu acho um pouco, né, exagerado, jogado aos teus pés. Ele não mentiu. Mas, né? Ele não mentiu, ele era quem ele era. Mas é isso, não existe, não consigo ver alguma coisa que eu olhe para ele e diga, meu Deus, isso faz com que a obra dele não me desça, né? Simplesmente tem uma esfera ali que de repente não cabe a mim. Então, quando a gente fala também em relação a manchar a obra, é realmente quando a gente encara e vê uma falha, que a gente considera uma falha de caráter. E nesse caminho, assim, nessas complicações, nessa complexificação, ainda tem uma outra esfera, ainda tem uma outra questão quando a gente fala de artistas que viveram outros tempos diferentes dos nossos, né? E que por isso exibem alguns ideais nas suas obras que hoje nós conseguimos olhar e perceber certas questões machistas, certas questões racistas. Você acha que quando a gente olha para essas obras, né, de outros tempos, a gente deve levar em consideração o contexto em que o artista vivia? Por exemplo, quando a gente fala do Euclides da Cunha, quando ele escreve lá Os Sertões, né, ele coloca a figura do sertanejo como inferior. Isso significa que ele era racista ou que isso era uma verdade da época? Como que a gente lida com essa diferença de contexto? Os historiadores têm para si um conjunto de crimes contra a história que devem ser combatidos. E um dos crimes contra a história que é mais comum é o anacronismo. Quando alguém coloca num determinado contexto algo que não pertence àquele contexto. Dependendo do contexto, chamar um autor do século XVIII ou do século XIX de machista é um anacronismo. É claro que eu não estou falando que não existia o patriarcado. O patriarcado existia, claro. Também, obviamente, eu não estou falando que as mulheres não eram oprimidas. Também eram oprimidas, a gente sabe disso. Então, não dá para comparar um homem que em 2020 trata as mulheres de uma maneira horrorosa, de uma maneira indigna, não respeitando o trabalho das mulheres, não respeitando, enfim, qualquer coisa que seja, e alguém no século XVII que agia dessa forma. Mas dentro daquele contexto, essa era a norma. E ser a norma não quer dizer que isso está certo, em absoluto. Mas quer dizer, sim, que existem estruturas operando e controlando muito daquilo que a gente pensa. É provável que, se nós estivéssemos naquela época, naquela circunstância, a gente não fosse tão diferente assim.
Assim como eu, nos anos 80, sendo um adolescente criado dentro de uma época muito mais machista do que os anos 2020, eu era homofóbico pra caramba, a ponto de ter um choque a partir da declaração do artista que eu mais gostava. As coisas não são tão simples assim quando a gente observa figuras de outros contextos que não têm nada a ver com a gente. Se a gente começar a fazer dessa maneira, sem observar o contexto, sem colocar as coisas na época em que elas estão, a gente vai ter perdas muito graves. O que a gente faz com Platão? Platão faz um grande elogio ao ócio, o ócio que era criado a partir de trabalho escravo em Grécia Antiga. E aí? Eu jogo Platão pela janela e junto com ele eu jogo toda a filosofia ocidental. Eu não posso tirar Platão da época em que ele vivia. Dentro daquele conceito, daquele momento, aquilo parecia correto aos homens de bem daquele momento. Só que o mundo mudou. E o que nós estamos vivendo hoje é exatamente o surgimento de vozes que ficaram caladas durante séculos. Eu sei que eu já falei isso aqui, mas eu não vou parar de repetir isso. Vale a pena repetir. Isso vale a pena repetir para sempre. Vozes que ficaram caladas durante séculos e que agora elas têm força. E aí a gente tem que começar a repensar tudo o que a gente acreditava. Porque muito do que a gente estruturou dentro da gente foi em bases racistas, homofóbicas, machistas e com preconceito social absurdo. Entretanto, quando eu observo a obra de alguém que está distante historicamente do meu tempo, eu acho que a gente tem que observar isso com muito cuidado. Até porque são essas operações históricas que são importantes para a gente entender bem o caminho que a humanidade trilhou para chegar onde nós estamos. Eu tenho que perceber o que de outra época era parecido com o tempo que eu vivo e o que de outra época é completamente diferente com o tempo que eu vivo. Então, quando a gente vai olhar os autores, é muito provável que um autor do século XVIII, lembrando que eram poucos autores negros, na medida em que a escravidão não permitia que eles tivessem voz, um autor do século XVIII que estivesse nos Estados Unidos, que estivesse mesmo na Europa ou no Brasil, muitas vezes ele ia refletir no início ali da discussão sobre o conceito de igualdade, ele ia discutir se aquele conceito de igualdade se aplicava aos negros ou não. Veja o atraso daquilo. Por isso que houve grandes revoltas africanas na América, a maior delas todas a Revolução do Haiti. Ao mesmo tempo, se você pensar mais para trás, fora no século XVI, no século XVII, você vai encontrar pouquíssimos autores brancos que refletissem a respeito disso. Já no século XIX isso é mais comum, porque a luta anti-escravidão era muito forte e, em alguns lugares, os negros conseguiram tomar o poder. Foi o caso do Haiti. Então, as revoltas escravas eram uma realidade com muita intensidade. Havia grupos abolicionistas negros aqui no Brasil. Então, havia toda uma efervescência nesse sentido. Não dá para a gente separar a obra do contexto em que ela foi criada. Se, por um lado, é possível, como eu falei no início, pegar a música do Michael Jackson e ouvir, mesmo perdendo um pouco do encanto, mas ouvir aquilo porque aquilo mexe, ou ir ao jogo do Flamengo, por outro lado, não dá para separar a obra do contexto em que ela foi criada, porque o contexto determina muitos elementos da obra. E você? Em que situações o contexto deve ser levado em consideração em relação à obra? Ou não deve ser levado em consideração? Não, eu acho que deve ser levado em quase todos, né? Eu acredito muito, como Drummond, que nós somos pessoas do nosso tempo. Ele fala isso lá no poema Mãos Dadas, né? Homens são presos ao seu tempo. E eu acho que sim, o tempo limita as nossas apreensões de alguma forma. Então, a nossa visão e a visão do artista, automaticamente, ela é presa ao seu contexto. Você falou de anacronismo, né? Que isso é um crime para a história, foi essa expressão que você usou, um dos crimes contra a história. E isso, obviamente, de maneira paralela, acontece com a literatura também, né? Quando eu vou falar da segunda geração romântica, por exemplo, quando eu vou falar do Álvares de Azevedo, que escrevia lá no século XIX, às vezes eu apresento alguns poemas dele
E os meus alunos, ou até meus amigos, quando eu mostro, me falam assim, nossa, como ele era machista, como a poesia da segunda geração romântica era machista, em comparação com a terceira, que já vê uma mulher mais presente. Isso eu já vi até em livros, né? E aí eu olho assim e falo, gente, não dá pra gente olhar e comparar machismo na segunda geração romântica e na terceira, porque essa não é a palavra adequada, porque não é o contexto que a gente tem ali, né? Quando Álvares de Azevedo escreve, a gente não tem essa discussão em pauta. Então, a mulher idealizada, intocável e elogiada pelos poemas de Álvares de Azevedo por ser uma mulher distante, né, que mantém todo seu lado sacro, não é machismo. Não é, ele não tá, a gente pode olhar para ele e falar, nossa, se a mulher fosse... a mulher para ele não poderia sair de fantasia curta, como a gente falou aqui, porque não existia isso. Então, assim, não dá, como você falou, não dá para a gente olhar com uma visão anacrônica, né, nesse âmbito. É uma outra discussão na literatura também, a literatura é repleta disso, assim como a história você falou. Algumas pessoas dizem que Machado de Assis quis esconder a sua negritude. Machado de Assis quis esconder a sua negritude porque ele não falava sobre o negro diretamente nas suas crônicas, nos seus contos, na sua obra. E aí eu acho que a gente precisa voltar a entender, assim, não dá para você chegar e comparar Machado de Assis naquela época com quem hoje vai escrever que tem voz, com quem hoje vai escrever que está numa postura mais afirmativa. Não é isso que está acontecendo. Olha para o Machado de Assis, olha para ele que foi um dos poucos autores naquela época que fez sucesso enquanto estava vivo. Então, assim, ele vendeu porque ele atendia a necessidades do mercado, e aí ele ter escrito sobre uma outra situação não quer dizer que ele estava escondendo a sua negritude. Enfim, acho que é justamente esse olhar anacrônico que às vezes a gente imprime e acaba indo para um viés que eu acho muito falacioso, como se a gente cobrasse das pessoas do passado um olhar que é nosso. Tem um trecho muito bacana, acho que é um capítulo que eu li no Harari, a gente gosta bastante, né? Acho que foi no 21 Lições, ou no Sapiens, eu não me lembro, mas que ele propõe até esse olhar, né? Ele se questiona, no futuro, quando olharem pra gente, como vão nos julgar? Então, assim, no futuro, as pessoas, de repente, ele faz um apontamento, ele acha que vão nos julgar pelo modo como a gente se alimenta de animais, pelo modo como a gente usa os animais para roupa, para calçado, enfim, ele acha que no futuro vão olhar para trás e isso vai ser errado. E será que as pessoas vão dizer que nós não tínhamos caráter? Como que vai ser isso? Será que alguém não vai ouvir no futuro esse podcast porque eu como peixe de vez em quando, porque você se alimenta de carne? Como é que vai ser isso? A discussão ganha essa amplitude. A história tem pelo menos 2 tempos. Na verdade, são quase sempre 3 tempos, mas pelo menos 2. Se eu pego a Odisseia e leio lá o relato da Guerra de Troia, eu estou lendo em 3 tempos. Tem o tempo dos acontecimentos, tem o tempo em que aquilo foi escrito, que é diferente do tempo dos acontecimentos, e tem o tempo atual. Durante muito tempo no Brasil, os bandeirantes foram considerados heróis nacionais. São Paulo tem vários monumentos dedicados aos bandeirantes. Tem avenida, tem estrada, tem monumento, tem Palácio dos Bandeirantes, tem televisão Bandeirantes. Tudo isso em nome desses heróis da nação. Entretanto, quando a gente observa sob a ótica dos povos indígenas, e a gente sabe que uma das atividades dos bandeirantes era a de apresamento de indígenas, ou seja, eles sequestravam as pessoas das suas aldeias e vendiam essas pessoas, e transformavam essas pessoas em escravos. Sob a luz da visão a partir das comunidades indígenas, não há heroísmo nenhum nos bandeirantes. Então, toda aquela carga que existia em torno dos bandeirantes se desfez. Isso vai acontecer, e vai acontecer inclusive conosco. Entretanto, o que eu espero é que as pessoas entendam de uma outra maneira, como também eu acho que a gente tem que entender de uma outra maneira, porque alguns grupos e alguns vultos históricos, eles fizeram o que era de melhor na época deles. E isso tem que ser levado em consideração. Mas sem esquecer o que eles fizeram de pior na época deles em função daquilo
daquilo que existia na época. Olhar para o passado e tentar separar o que é contexto histórico e o que é caráter, às vezes fica um pouquinho numa fronteira difícil. Muito difícil. Não é difícil. Muito difícil. E aí, quando a gente fala do passado, tem essa perspectiva. Mas acho que é importante a gente falar também do presente, né? De pessoas que estão aí ainda criando, ainda fazendo performances, ainda falando bastante, né? Nossa movimentação, nosso modo de viver em rede. Mesmo assim, quando a gente olha para essas pessoas, você comentou da cultura do cancelamento no início, e aí ao mesmo tempo que a gente tem essa cultura um pouco reativa, como se parecesse que a pessoa não pode errar em rede, né? A gente talvez não pondere mais. Ela fez, ela é eliminada, ela é cancelada. A gente não reflete sobre isso, a gente cancela. Também tem um outro lado, de pessoas que estão escrevendo, cantando, falando, e que a gente percebe uma certa postura como se elas fossem imunes ao cancelamento. O que você acha sobre isso? Por que você acha que hoje a gente tem figuras falando, criando, que parecem imunes a esse cancelamento, imunes ao caráter do que elas falam? A maior parte dessas figuras que eu consigo pensar aqui, elas são imunes porque elas não se preocupam com o seu mau caratismo. É o primeiro ponto que eu penso. Há gente, e não é um número pequeno, que não se preocupa com isso. Essas figuras jogam para sua própria torcida e enquanto tiver ali um grupinho batendo palma, eles vão continuar naquele jeito ali, daquele jeito, daquela maneira. É o que eu percebo. Esse é o primeiro ponto. Agora, eu percebo também que existem alguns elementos que imunizam a pessoa de críticas. Se a pessoa é uma pessoa muito afável, muito simpática, se ela parece ser uma pessoa muito boazinha, né? Se dá ao público aquilo que o público gosta, é mais difícil colar nela uma crítica. A crítica vai se tornando muito complicada, muito difícil. Então eu acho que a imunização vem por esses dois lados. E você? Isso me faz pensar diretamente, essa ideia da imunização me faz pensar diretamente na nossa necessidade, quase imperativa, eu vejo, de criar uma figura mítica. Eu acredito que a gente tem hoje, assim, muito latente essa necessidade de criar uma figura de herói, né? A gente vive nessa cultura salvacionista. Sobretudo no Brasil, né? Sobretudo no Brasil, parece que a gente precisa a gente tem uma tradição, de alguém. A gente tem uma tradição longa nisso. Né? Sebastianista que fala, Sebastianista, né? Uma necessidade de ter uma figura para admirar, e uma figura que realmente seja imune a qualquer coisa, aquela figura heróica, perfeita, né? E eu acho que essa visão, essa busca por admirar alguém a todo custo, leva a gente a uma cegueira. Acho que é como se a gente colocasse uma venda nos olhos. É justamente aquela adoração. Parece que a gente não tem mais racionalidade sobre o que a pessoa está falando. Você só segue. Né? É meio místico, né? Você não se... A pessoa não erra. Ou, assim, parece que é aquela teoria da conspiração. Qualquer coisa que estão falando contra ela é errado, né? Pelo outro lado. Você vai criando essa... Eu acho que isso é um mal da polarização, né? Eu vejo isso. Você se define em um grupo, né? Parece que a gente sempre está vivendo assim, grupo A contra grupo B. Você se define num grupo e tudo que aconteça do seu grupo está certo e no outro grupo está errado. E eu acho isso pura polarização, cegueira. Por isso que eu acho que existe essa imunização. A gente tem essa necessidade de uma figura mítica, né? Eu preciso pertencer ao grupo X e adorar uma certa figura de todas as maneiras. Isso tira, para mim, nossa total capacidade de racionalidade. Até porque quando a gente está falando de figuras do presente, é completamente diferente de figuras do passado. Porque as figuras do passado morreram, não tem mais como mudar. Já estão lá com seus erros e seus acertos. Quando a gente fala de pessoas aqui, né, que estão vivendo, elas têm a oportunidade de mudar, né? A gente está em constante transformação. Então você relatou com muita sensibilidade um episódio em que você se declarou era um adolescente machista. Né? Homofóbico também. Homofóbico, perdão. Eu era um adolescente... Era machista, era racista, era tudo errado.
E mudou, né? E hoje virou esse podcaster aqui. Uau! Não mudei nada, tô aí. Tá brigando com meus preconceitos. Isso é para sempre. A cada passo, não tem jeito. E não sou só eu, tem um monte de gente aí, você e um monte de gente. A gente tá aí brigando com os preconceitos, é assim mesmo. Com certeza, eu acho que eu já fui uma mulher machista, eu acho que eu já tive declarações misóginas na minha adolescência, né? A gente falou isso aqui, nós temos uma identidade geracional, não posso não levar em consideração. Então, o fato de eu ter sido criada uma adolescente da década de 90, eu acho que eu olho pra trás e falo, meu Deus, eu já falei isso. Várias vezes como que eu já pensei isso? Se perdoa, Karine, não, se como perdoa. que eu já pensei, assim, que o objetivo da mulher era casar e ter filhos, essa era a possibilidade de vida e felicidade única, enfim. Eu olho pra trás e vejo essas questões, mas que bom que a gente tá em constante evolução. Eu não quero olhar para trás e me ver como uma figura heróica, né? Retirar o meu erro. Não, eu errei, é isso aí. Eu acho que a gente tem que olhar pra gente e olhar pro outro dessa mesma forma. Por isso, nesse olhar transformador, eu pergunto, e agora, José? E agora, José? E aí, com isso tudo, esse anacronismo, essa volta passado-presente, Leonardo Sherman de Sá. Como que a gente constrói agora em cima dessa nossa discussão? Você acha que quando uma obra com plena qualidade estética corresponde a um artista de caráter duvidável, para ser eufemística aqui? Mau caráter. Aí vem a dupla direta dele. Nosso caminho seria boicotar? O que você acha sobre isso? Acho que sim, dependendo. É claro que a gente já falou dos contextos, em outros contextos o ideal é analisar o contexto e verificar o que aconteceu. Agora, tem coisa que não tem jeito mesmo. Um sujeito em pleno 2020 que se coloca de uma maneira racista, que é um machista inveterado, um misógino, um homofóbico, não tem condição. Você vai fazer com um cara desse, com um artista desse? Aí é boicote mesmo, não tem jeito. E isso vale para empresas, isso vale para tudo. As coisas estão postas e as empresas e artistas que, mesmo que tenham errado no passado, elas têm que passar por um processo de mudança. A gente já conversou aqui em episódios passados que a Disney tinha no filme, no desenho Dumbo, um personagem racista. E a gente também conversou, também no episódio passado, você relatava que um determinado artefato, uma determinada fantasia, uma determinada fantasia foi retirada pela Disney de circulação por conta de uma acusação de um possível blackface, né? Da mesma maneira, o Dumbo foi alterado quando se transformou no live action para retirar as cenas que eram racistas. Então, assim como a gente quer empresas hoje em dia que cuidem do meio ambiente, nós não queremos mais empresas destruidoras, isso tem se tornado uma questão realmente importante. A gente também quer obras e artistas que estejam preocupados com essas questões todas. Não dá para a gente ficar só olhando, que bonitinho, mas o que está por trás disso aí? Quanto aos outros do passado, a análise é um pouco mais profunda, porque a gente tem que levar em consideração o contexto. Mas o contexto atual é esse. E você, o que acha? Eu acredito que realmente, a gente pontuou aqui, né? Essa discussão está em cima dessa visão de que hoje o artista ele é também influenciador. Porque a gente quer saber o que o artista pensa. Eu não fico só na obra dele, mas eu vou buscar esses dados da personalidade dele. Em relação ao boicote, né, que é a nossa pergunta, eu acho que essa tem que ser uma decisão realmente muito pessoal, assim, do quanto você se sente confortável ou não em fazer aquilo. Acho que não tem que vir de uma decisão externa, acho que não tem que vir de um movimento qualquer de censura, mas uma reflexão sua mesmo, né? E se você vai... Tem artistas que você vai ter uma conexão maior e que, de repente, você vai continuar consumindo aquela obra ou contemplando aquela obra. E tem artistas que você vai conseguir se desconectar com mais facilidade, né? Eu tenho uma referência até para mim que é muito forte em relação pontua como o tempo é um fator importante nessa análise que a gente está fazendo, a questão do tempo.
que é sobre o Vinícius de Moraes e o movimento Bossa Nova. Na Faculdade de Letras, né, esses dois pilares são muito discutidos, porque disse que a gente não deveria dar tanta importância à Bossa Nova e ao Vinícius de Moraes, porque a Bossa Nova é um movimento extremamente elitista e o Vinícius de Moraes era um machista. Né? Então eu já ouvi muitas vezes. Eu sou uma pessoa declaradamente apaixonada pelos textos do Vinícius de Moraes. Eu gosto muito daquela essência dos sonetos dele, principalmente, assim, viajo nas metáforas. O soneto do amor total é aquela cena que eu já contei aqui várias vezes, taça de vinho descendo na parede chorando. Essa coisa bem, né, literária mesmo. Mas eu fico pensando muito assim, eu gosto do Vinícius de Moraes, eu gosto da poesia dele, mas ele está lá longe de mim. Será que se o Vinícius de Moraes estivesse hoje escrevendo alguns poemas dele no Instagram, eu seguiria o Vinícius de Moraes? Será que eu seguiria alguém que escreveu? Porque assim, eu amo o soneto do amor total, mas tem aquele poema dele que ficou com um versinho famoso, né, o Receita de Mulher, em que ele começa: as muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. E aí vai falando da mulher perfeita para ele, quanto a mulher tem que deixar à mostra as saboneteiras, que são fundamentais para a mulher ser considerada bonita. E aí ele fala das nádegas, a importância não sei o quê. Será que eu seguiria um autor que postasse um poema assim? Então, assim, eu acho que essa visão do boicote também vai muito em relação ao tempo em que o autor está escrevendo. Eu ainda não me sinto confortável para dizer, então não vou ler Vinícius de Moraes. Não sei se no futuro, de repente, vai me bater essa vibe e eu vou deixar de lê-lo em vista de certas construções, de certos poemas que ele fez, de certas posturas da vida dele. Por isso que eu acho que esse é um movimento bem, bem pessoal mesmo, do quanto você se sente ou não confortável em estar diante daquela obra. Mas tem um traço coletivo também. Quando um determinado contexto se apresenta, algumas obras caducam. Elas deixam de ter importância, elas deixam de ter relevância, porque elas se referiam a outro contexto. Então também tem um aspecto coletivo, porque as gerações vão se sucedendo e essas gerações, muitas delas embebidas no espírito do tempo delas, elas acabam passando por cima das outras coisas sem a menor cerimônia. E isso muitas vezes é positivo. Algumas não, mas muitas vezes é positivo. Ainda tem esse mecanismo nosso de defesa muitas vezes que você quer enxergar, você enxerga aquilo que você quer enxergar, né? Então, às vezes, quando eu falo assim, Vinícius de Moraes machista, eu falo, apaga o Vinícius de Moraes, presta atenção só na construção do poema para não conectar o que ele fez e apreciar ali o poema. É eu querer acreditar, né, que as duas coisas não estão conectadas. Acho que a gente faz muito isso também. Não sei, gente. Conversem com a gente. Digam se vocês fazem isso também. Se contra um texto, um filme muito bacana, vocês conseguem ou não desconectar artista e obra. Ou se vocês fingem que vocês não sabem de alguma coisa sobre o artista para poder continuar apreciando. Ou se vocês já promoveram anacronismo histórico, anacronismo literário. Conversem com a gente pelas nossas redes, que são, diz aí, Leonardo Sherman. Carine Aragão, escritora. Carine Aragão, escritora. Leonardo Sherman, Léo Sherman. Facebook, Twitter, manda ver que a gente lê. E as redes do nosso podcast, do nosso Nadando na Modernidade Líquida. Facebook e YouTube. Nosso Instagram, NML Podcast, e o nosso Twitter, Na Líquida. Maravilha. Pessoal, a gente se vê na semana que vem. Aquele abraço. Na semana que vem, de verdade, posterior ao carnaval. Beijo, gente. Valeu.